A chegada dos gêmeos foi assim, muita emoção, uma emoção muito boa para a família paterna, materna. Eu trabalhava e ia fazer enfermagem, a faculdade, ia iniciar a faculdade, né? Enfermagem, enfermeira padrão. E aí, claro que né, os planos mudaram completamente, não fiz a faculdade, tivemos um período no primeiro ano em que a gente mudou para o Central Park, né? A gente morou lá, morou no fundo. E enquanto terminava essa casa que eles foram criados, a gente estava morando no Central Park. No fundo da minha mãe tinha uma edícula. Então eram 2 cômodos. Um cômodo era os móveis desmontados e no outro eram os berços, o guarda-roupa e um colchão que eu e o pai deles dormia, estendia no chão à noite para dormir. Dormia todo mundo encaixadinho. Eram tempos assim difíceis, né? Não vou dizer que era fácil, mas assim, com muita união. Então os gêmeos cresceram ali, que é próximo da casa da minha mãe, aqui na Zona Norte. Eles gostavam de esportes, foram para a escolinha de futebol logo com 6 anos de idade. Foram 4 anos de escolinha de futebol, era leva atrás, 2 campeonatos no mesmo dia, 4 campeonatos no final de semana. Lembrando situações desde criança, eu vou me recordar rapidamente de conversas que nós tínhamos dentro do carro quando eles criancinhas, quando a gente saía para shopping ou coisa dessa ordem. Eu lembrava que lá com 5 anos, mais ou menos, e aí, o que você quer ser, filho? Eles ainda muito pequenos, o discernimento ainda pequeno, a gente já ouvia desde então. Eu quero ser gerente. Ah, você quer ser gerente? Mas gerente do quê? Guilherme falava que queria ser gerente do posto de gasolina, porque a gente parava fazer abastecimento. E Pedro disse que ia trabalhar no posto também de gerente, mas 2 gerentes no mesmo posto talvez não desse muito certo. Consegui um serviço para eles no açougue. E eles foram trabalhar. No primeiro dia foram todo bonitinho, como fosse para um shopping. Daí chegando lá, o patrão pôs eles para fazer espetinho. E eles ficaram na câmara frigorífica. Então eles tiravam a carne do frigorífico e espetavam. Então a mão deles estava dura, eles não conseguiam nem pôr a carne. E daí quando foi de tarde, eles foram embora para casa e eles chegaram chorando pro pai e pra mãe, que eles não estavam aguentando, que a avó arrumou um serviço muito difícil para eles. O primeiro trabalho deles, assim, após, né, com carteira assinada, foi no Sesc. O nosso Sesc aqui da cidade estava tendo uma reforma. Então eles foram para lá, foram até uma empreiteira, né, que fechou o contrato com eles, terceirizado, e eles trabalhavam de carregar e descarregar o material. O Guilherme começou a trabalhar no shopping, e aí, claro, né, passou o currículo do irmão, conseguiu levar o irmão também para o shopping. E aí eles começaram a trabalhar no shopping. E assim, a gente sabe que é muito difícil, é puxado. E aí eles começaram a visualizar que eles queriam algo mais e que não seria encontrado dentro desse nicho aí, comércio, shopping. E o Guilherme, um tempo lá, chegou e falou para mim, para o pai, né, que ele ia abrir uma loja de roupas. Ele foi fazer uma viagem. E no caminho da viagem ele foi muito com umas ideias, eu vou fazer. A primeira loja que eles tiveram chamava Gêmeos Outlet. E o público deles era jovem, né, era masculino. Aí tentaram abrir um pouco mais o nicho, então um cuidava da parte da roupa e o outro começou a trabalhar com tênis. A loja começou a vender tênis. Quando eles abrem mão do trabalho CLT, e aí começa o voo solo definitivamente. Vocês lembram do gerente de posto? Ou do futuro dono do posto? Isso tudo começa a acontecer ali. E ambos se juntaram, ambos definiram para as próprias vidas que fariam o quê? Eles andariam, ou voariam solo.
Essa casa aqui é onde nós crescemos, vivemos aqui na Zona Norte durante 18 anos. Tem esse campinho aqui, ó, em frente, que hoje está um matagal, era um campinho onde a gente jogava bola. Tem a famosa fabriquinha que hoje virou também uma faculdade à distância, né? Foi aqui que a gente passou a maior experiência da nossa vida. Lá em 2017, voltando um pouquinho lá atrás, eu trabalhava no shopping ainda e a partir de lá eu via os amigos falando um pouquinho sobre a Bet365, etc. E a partir daí eu comecei a fazer as apostas realmente em futebol e conhecendo um pouquinho mais, perdendo muita grana, né, no achismo, etc. E aí fez com que, obviamente, a gente fosse se profissionalizando e, claro, conhecendo mais mercados. A partir daí, então, que eu conheci outros mercados, eu conheci o mercado de roleta, o mercado de cassino, o mercado de double. Então isso faz com que a gente vá aprendendo com o tempo e claro que eu decidi me profissionalizar cada vez mais, estudar cada vez mais e hoje, há mais de 6 anos já atuando realmente como profissional, tendo ganhos realmente expressivos no mercado mensalmente. Nós tínhamos a loja de roupa, né? Ficamos aí uns bons anos com a loja de roupa, porém foi acabando aquele tesão, não queria mais, e aí o Guilherme foi deixando mão disso e começou, né, a conhecer as apostas. Foi lá em 2019, 2 anos depois que o Guilherme entrou, que eu comecei de fato assim a ceder. Né, que eu comecei a ver os resultados do Guilherme e tudo mais. Então é o que eu falo para as pessoas, a única coisa que realmente te passa confiança é uma outra pessoa tendo o resultado, né? E aí eu comecei a ver o resultado dele, ele começou a me explicar e eu meio com o pé atrás porque eu não acreditava que esse mercado era lucrativo, né? E acabou sendo legal, comecei a conhecer o mercado ali de escanteios, né? O mercado de cantos, como a gente sempre fala. E aí fiquei ali mais ou menos uns 8 meses, né, no mercado de cantos, e aí, numa tarde, eu estava na casa do meu pai e, por um acaso, eu abri a live na Twitch. Não lembro o que eu fui assistir na Twitch, e eu vi uma live de futebol virtual de um cara apostando no futebol virtual lá na Bet365. E aí eu vi que os jogos aconteciam a cada 3 minutos, né, eu me interessei, porque sempre tinha jogos, uma coisa que não acontece no futebol real, e nisso, fiquei assistindo a live dele a tarde inteira. Né, onde eu vi esse cara lucrar mais de R$2.000 ali durante a tarde. E eu falei, opa, peraí. E aí sim, eu cheguei em casa, o Guilherme estava em casa, eu falei, Guilherme, dá uma olhada nisso aqui de futebol virtual. E aí quem não cedeu nesse caso foi o Guilherme. Eu falando, viu, olha isso aqui comigo e tal, você já sabe, você pode me ensinar. Ele falou, meu, isso daí não dá certo. E que sorte que eu fui insistente, fui cabeça dura e continuei. E foi nisso que um certo dia eu falei para o Guilherme, olha só Guilherme, fiz mentoria, estou tendo resultado, você quer vir comigo? Tá? Eu vou abrir uma consultoria de início, porque eu comecei a ter resultado, e uma coisa legal não é só você ter um resultado sozinho, uma coisa legal é você também compartilhar com o outro. E aí eu resolvi abrir a consultoria, o Guilherme não quis vir junto, e aí sim eu mostrei para o Guilherme que dava resultado e tudo mais, e nós resolvemos nos unir. O Guilherme ficou com a parte de cassino e eu fiquei com a parte de futebol virtual, que é o que eu amo fazer. Para mim mesmo, eles são ótimos netos. Inclusive até pagaram uma viagem para Portugal para mim. Foi uma viagem maravilhosa, né? Realizei um sonho meu, que era conhecer minha família. Uma frase que eu levo comigo, né, que é bem importante, o jogo só vira para quem não desiste. Porque se eu tivesse desistido quando o Guilherme falou para mim que não dava certo, que não era isso, talvez hoje eu nem estaria aqui gravando para vocês e talvez eu não teria o carro que eu tenho, talvez a casa que eu tenho, as roupas que eu tenho, a facilidade que eu tenho também em poder ajudar outras pessoas. Então, se você está vendo esse vídeo, continua, persiste, que dá muito certo.